Olá pessoal, eu estou aqui no Todos por Um e nós vamos hoje falar sobre como eu pintei a minha casa com a terra vermelha de Londrina. Eu fiz uma tinta com ela e pintei toda a casa. Olha aqui, né? Já prontinha a terra para a gente fazer a pintura. Moisés, por que você pintou sua casa de terra? Bom, eu acho que ali é preciso recuperar um pouco esse histórico, que não é uma coisa só, né, que me motivou a fazer um projeto como esse. Eu não diria que seja arrojado, mas pelo menos ele é provocativo, né? Pela condição de onde a casa está, da maneira com que isso foi pensado, desde a conversa com o arquiteto até convencer os pintores, né, de que é viável pintar com terra. Foi uma história, tem uma história, né? Mas essa terra, na minha leitura, tem uma cor muito bonita e ela vem da história que de os nossos avós. Meus avós são colonos italianos aqui no Paraná. E eles chegavam aqui com a ideia da terra rossa, né, da terra vermelha, que impactou. Ela tem características muito fortes, né, como o Pellegrini diz, né, que atola carro de boi, né, atola galocha, e isso tudo caracteriza, na verdade, propriedades importantes para ela funcionar como textura, mas também guarda uma história de uma terra muito potente, uma terra muito forte, que impulsionou a economia de Londrina, da maneira com que ela cresceu em cima desse solo. Então, no mínimo, é uma homenagem. Eu acho que pintar a casa com essa cor é uma homenagem ao trabalho, à colonização e tudo que isso representa para a gente, nós que somos netos desses colonos aqui em Londrina. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto também muito, muito importante é que esse tipo de pintura gera uma economia significativa. Se nós olharmos esse tipo de cor e formos comprarmos essa cor em paletas de cores das tintas comerciais, das melhores tintas comerciais, ela tem um valor agregado muito alto. Mas ainda tem um outro fator que me motiva mais ainda de tudo isso, que é uma certa transgressão, né? Uma certa provocação. É muito interessante ver a reação dos pintores quando eles chegavam aqui para pintar, e a gente dizia: nós vamos pintar a casa com terra. E o primeiro momento deles era sempre pensar assim: bom, cor terra, né? Então tá, para eles estava tudo bem, né? Sim, pinta da cor que o senhor quiser, a tua casa, doutor, né? Eles diziam. E quando eu chegava ali embaixo na oficina, foi: então vamos preparar a tinta aqui, e eles viam a terra, né? Não, mas isso não vai dar certo, não, isso não cola na parede, né? Como é que vai? Isso vai lavar tudo, vai manchar, não tem como fixar. Não, fixa assim, isso já é uma técnica conhecida de muito tempo. E eles ficaram sempre muito preocupados com a qualidade do serviço, porque eles tinham que garantir esse serviço. E era sempre muito interessante, né, olhar esses pintores reagirem a essa forma provocativa. Maior provocação do que isso, na minha leitura, é a daquela onde nós estamos já dentro desses modelos de mídia, desses modelos de consumo, bastante articulados às ideias dos padrões. Sabe? Se você vai construir o método construtivo aqui no Brasil, é o método onde você passa por arquitetos. Então, se você não tem um arquiteto numa casa, já não vai ficar legal, porque você em si não seria capaz, não seria potente para fazer uma casa, projetar uma casa para onde você mora, da maneira com que você quer. Então, você precisa passar pelo arquiteto, você tem que passar pelo engenheiro, você tem que passar pelo mestre de obras. E não que a gente não tenha passado por todos eles, né? Mas a gente vai percebendo aos poucos que nós nos vinculamos, nós nos articulamos numa rede que quase torna inviável construir.
porque a tua criatividade, a tua maneira de pensar, a tua maneira de querer o imóvel, ele é fragmentado por vários profissionais, por várias escolhas que você precisa abrir mão por conta, né, de uma tradição. Pintar essa terra foi talvez uma pequena transgressão, quer dizer, um mimo que nós fizemos para manter uma certa vontade nossa, fundamentada muito mais nos saberes populares do que numa ideia comercial de pintura. Tá? Então essa talvez seja um modelo de transgressão que mais me motiva. Né? Transgredir é ir um pouco na contramão dos modelos comerciais, né? na ideia de consumo que a gente tem hoje. A ideia do valor agregado para um imóvel como esse, dentro já de um lugar instituído como elite, digamos assim, né? Aí você cria essa provocação, você pinta com um tipo de tintura que seria uma tintura popular, quer dizer, não adequada a esses espaços das quais a casa se coloca hoje. Também é uma provocação, sem dúvida. Essa inspiração, ela veio de um outro colega que mora num condomínio vizinho aqui. A internet, ela é hoje um espaço onde você consegue encontrar quase tudo, né? Então, dentro de uma pesquisa na internet, eu encontrei vários tutoriais, vários lugares, né, no YouTube ou mesmo nos sites especializados que ensinavam a fazer esse processo de tintura. E daqui me chamou mais a atenção foi o projeto Cores da Terra. O projeto Cores da Terra da Universidade Federal de Viçosa, que tem um tutorial, uma apostila, onde mostra não só a fabricação da tinta da maneira como eu fiz aqui, que é com base em cola branca, né, essa cola de madeira, cola branca, PVA, e terra, mas com goma, com cal de pintura e várias outras propostas que estão aí nessa apostila. Se a inspiração veio desse colega, embasamento técnico veio dessa apostila, né, do projeto Cores da Terra da Universidade de Viçosa. Vamos fazer tinta? Vamos! Bom, a terra que pode ser usada para tinta é uma terra da escolha particular de cada um. O cuidado que tem que se ter na escolha é que seja uma terra de barranco que tenha o mínimo possível de matéria orgânica, de raízes, folhas, né, desse tipo de sujeira, porque ele pode ou ficar na parede e ficar feio, ou acabar criando uma tinta de má qualidade. Né? Então, escolhido uma terra que tenha pouco dessas raízes, o primeiro passo é manter uma terra seca, né, uma terra seca de preferência, e fazer o peneiramento dessa terra. Vamos peneirar aqui. Não é preciso ser nada muito espetacular, né? A primeira passada, toda aquela terra que fica mais, as pelotas maiores, né, ficam presas aqui em cima. Essas pelotas, elas também dependem muito do tipo de característica que você quer da tinta. Se você quer uma tinta que ela dê aquela característica terracota, né, de mais manchas na parede, você deixa mais desses caroços. Se você não quer, quanto mais coada, quanto mais fina a terra ficar, mais cobertura, mais lisa a tintura vai ser. É uma questão de opção, tá? Então está aqui a terra já preparada para a preparação da tinta. A receita é simples, sabe? Já muito conhecida da terra. São 8 kg de terra para uma proporção de mais ou menos 2 kg de cola branca de boa qualidade ou 4 kg de cola branca que seja mais comercial. Aí é a opção da pessoa em decidir. Dá no mesmo em termos de preço, né? As colas mais comerciais são mais em conta, mas você precisa pôr mais volume. E para uma lata de 18 litros, que é o que nós vamos preparar hoje, eu costumo colocar também meio litro de óleo de linhaça. O óleo de linhaça ajuda bastante no momento de espalhar a tinta na parede. Ele dá mais consistência, ele dá mais cremosidade ao conjunto e facilita bastante para o pintor
no momento da aplicação. Além de ajudar no processo de impermeabilização. O resto é água. Vamos fazer? A princípio, nós pegamos a terra já pesada. Então aqui tem 8 kg de terra que nós acabamos de peneirar. E nós vamos pegar uma parte dessa terra, mais ou menos a metade, e vamos colocar já na lata de 18 litros. Tá, mais ou menos a metade dessa terra. E agora nós vamos colocar uma certa quantidade de água. Aqui tem mais ou menos um volume nessa lata, né, de 3,6 litros. Então a gente vai colocar aqui mais ou menos uns 3 litros de água. E nós vamos bater essa mistura com aquilo que se tiver. Algumas pessoas fazem um vapt-vupt, né, que são aquelas socadoras de madeira. Quem tiver à mão uma furadeira, como a gente tem aqui, pode fazer. E eu ainda uso, uma furadeira comum, que eu me dei o luxo de comprar um batedor de tinta para colocar. Então, bate-se essa mistura até criar uma solução cremosa. Bem, como eu estou usando uma cola de qualidade intermediária aqui, eu vou colocar aproximadamente 3 kg de cola para esse volume. Já previamente pesado, uns 3 kg, um volume de meio litro, que eu adaptei da própria latinha de óleo de linhaça. Né? Pronto, meio litro. Óleo de linhaça. Agora nós vamos homogeneizar mais um pouco, bater mais um pouco, para criar uma consistência inicial. Né? E vamos completar com o restante da terra. O complemento agora é a gente pôr água até um volume equivalente aos 18 litros. Como a lata já tem em si esse volume, né, a gente pode pegar direto da mangueira, não tem problema nenhum, para complementar. No momento de bater, esse volume de água se altera. Aí a gente vai complementando no momento que vai batendo, até que o volume final do líquido seja esse de 18 litros. Vamos lá. A aplicação da tinta, ela segue os mesmos princípios de qualquer tinta. Agora, a partir daqui, a partir de bem batida, e quanto mais batida ela for, melhor é a consistência e melhor é o resultado na parede, a opção pelo meio de aplicação, pelo rolo, é indiferente. Ele serve tanto para os rolos, né, de pelo, quanto de espuma. Esse daqui, que nós vamos usar, é um rolo de textura. Tá? Vamos aplicar com ele para ver então qual é o efeito que essa tinta feita de terra vermelha vai dar no muro. Uma coisa que os pintores relutam um pouco é porque a tinta feita de terra, ela tem terra, então ela tem grãos de terra. E isso é da característica da tinta. Então eles evitam pegar a tinta. A melhor forma é pegar lá do fundo, né, a tinta para fazer a aplicação. A partir daí, é aplicar. Né? Como eu não sou muito bom pintor, mas a partir daí é fazer a aplicação. Olha que linda a cor. Dá uma cobertura excelente, né? E dura. E dura muito. Né? A tinta ela vai durar neste mesmo tom de cor escura assim, bem mais do que as tintas comerciais.